Olá, estamos de volta com mais uma entrevista e hoje recebendo o comandante do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, Capitão Rodrigues. Capitão, bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos ouvintes. Comandante, você está em Marechal há cerca de 8 meses, veio de Palotina. Como é que tem sido? Se acostumou com o Marechal, com os trabalhos daqui? O que o senhor conta pra gente nesse sentido, tá? Se adaptou fácil ao novo desafio? São vários desafios, né? Não poderia listar um ou colocar um como maior desafio, é uma confluência de fatores, né? Então, uma nova unidade, são mais militares, né? São mais regiões, mais municípios, né? Então, realmente representam novas demandas, novos desafios. Eu já estou na região desde 2010, né? Então, quando eu vim para cá em 2010, o município de Marechal, a unidade de Marechal Cândido Rondon pertencia ao Bombeiro de Toledo, e eu fiquei trabalhando 7 anos no Bombeiro de Toledo. Então, quando eu vim para cá, eu já tive o conhecimento da região, já tive interação com algumas autoridades, com alguns órgãos, né? com as localidades, porque pertencia à área de atuação de Toledo, né? Então, após esse período de 7 anos, fiquei 5 anos ainda comandando o Bombeiro de Palotina e agora assumimos a região. Então, assim, da região a gente já tinha algum conhecimento, mas obviamente que mudam os militares, mudam as autoridades, os líderes, então sempre representa um novo desafio. O terceiro subgrupamento, ele atende quantos municípios? Hoje nós atendemos 8 municípios, né? E estamos na unidade do 4º GB, que são, se não me engano, 43 municípios, tá? Dentro dessa parte territorial que nós temos, nós estamos hoje trabalhando para conseguir integrar tudo isso dentro de uma comunicação. Então a gente está trabalhando bem forte esse começo de ano, né? Para a gente conseguir digitalizar a nossa rede de comunicação e estar com todos os municípios do 4º grupamento numa mesma frequência de rádio. Nesses 8 meses de trabalho aqui em Marechal, tem algo que você consegue destacar para a gente? Algo assim que te chamou a atenção nesse período? A gente percebe muito forte a questão da comunidade, né? Como a comunidade solicita a interação com o Corpo de Bombeiros, né? Então isso é uma particularidade aqui, realmente nós temos vários eventos que o Corpo de Bombeiros é solicitado a participar, então isso é bem característico da região aqui. Em termos de atendimento de ocorrências, a gente segue um padrão do Estado mesmo, né? Então, hoje, infelizmente, a principal área de atuação acaba sendo os acidentes de trânsito, né? Então, o Corpo de Bombeiros originariamente foi concebido para a questão dos incêndios, mas hoje acaba atuando mais na parte do trânsito, dos acidentes de trânsito. Então, isso segue o mesmo padrão a nível de Estado, em Marechal não é diferente, a gente acaba seguindo nessa mesma vertente. As colisões são o principal tipo de acidente de trânsito que vocês atendem aqui na comunidade? Sim, são o principal tipo, né? As colisões principalmente envolvendo veículos, né? O pessoal sempre tem a curiosidade das motocicletas, né? As motocicletas, elas envolvem mais a questão das lesões associadas na vítima. Então, como a moto não tem para-choque, a gente brinca, né? Então, geralmente uma ocorrência envolvendo uma queda de moto ou uma colisão por moto sempre vai estar associada a uma lesão da vítima. E os acidentes de trânsito envolvendo veículos, carros, nem sempre. Inclusive, boa parte dos acidentes que nós temos não são atendidos pelo Corpo de Bombeiros, né? São situações que não envolvem vítimas, onde é feito somente um acordo entre as duas partes, ou mesmo a Polícia Militar atende na confecção do boletim de ocorrência, acionamento de seguradora, enfim. Então, o número de ocorrências que nós temos, principal, são com carros, e além desses números, nós temos muito mais que não são atendidos. Então, isso é uma gama muito grande de acidentes, né? Então, o número, na verdade, é muito maior do que a gente se imagina. O número é muito maior. Existem ocorrências que são atendidas pelo SAMU, né? Então, assim, o número é muito maior do que o Corpo de Bombeiros atende. Existe alguma região aqui no centro, na sede, que é mais problemática, que, por exemplo, que demanda um maior número de atendimento por parte de vocês, até pela questão do fluxo de veículos? Sim, geralmente as rotatórias, né? E locais com baixa sinalização. Até nós fazemos parte do Conselho Municipal de Trânsito, né, no qual a gente estuda quais são esses principais pontos. Nós temos
quando o Corpo de Bombeiros atende uma ocorrência, esse ponto de atendimento ele fica plotado no nosso sistema. Então, com isso, a gente consegue fazer um mapa de calor. O que é esse mapa de calor? Ele nos mostra um mapa da cidade e mostra o ponto de cada ocorrência. Então, a gente tem os pontos principais, né, de ocorrência de trânsito, geralmente, né, e com isso a gente consegue, juntamente com o conselho, estar estudando e fazendo as alterações necessárias para tentar diminuir. Mas é muito importante a gente destacar que, geralmente, isso está relacionado ao comportamento da população e não em si ao local, né? É claro que a legislação de trânsito ela evolui, são feitas alterações em sentidos de vias, sinalização, lombadas, radares. Tudo isso contribui para a gente evitar os acidentes, mas é o comportamento do motorista ao volante que acaba realmente acarretando nos acidentes. É possível dizer que a desatenção do motorista seria uma das principais causas de muitos desses acidentes? Dos acidentes de pequeno porte, né, de pequeno vulto, sim, são realmente a desatenção. Você está fazendo o mesmo caminho todos os dias, não precisa prestar atenção, você está mexendo ao celular. Acreditem ou não, nós já atendemos, eu já atendi situações da pessoa cair de moto porque estava respondendo uma mensagem de texto no celular. Nossa. Queda de moto por responder mensagem de texto no celular em rodovia. Que perigo. Tá? Então veja o absurdo que a gente chega, né? A pessoa não pode encostar o seu veículo para atender uma ligação ou responder uma mensagem. Está andando de moto e mexendo no celular, digitando. Então, assim, esses pequenos absurdos é que fazem a gente ter essa grande quantidade de acidentes. Quando a gente fala de acidentes mais graves, daí vai estar relacionado a outros itens, né? A utilização de álcool, imprudência, né? E acidentes em rodovias. Capitão, você falou agora há pouco que vocês têm os pontos lá, né, que vocês monitoram, enfim, que vocês conseguem fazer, vamos dizer, uma leitura do trânsito, dos pontos mais complicados. É possível citar para nós, pelo menos um ou dois, onde vocês têm essa atenção, justamente por ser um ponto onde mais ocorrem acidentes? Sim, o cruzamento das duas avenidas, né? Então, acho que esse hoje é o principal. Uhum. Tá? Em relação aos números, é possível fazer um comparativo meio que por alto em relação aos outros anos? Como é que foram os números em 2022 do Corpo de Bombeiros? Aumentou isso, diminuiu aquilo? O comandante pode explanar algo nesse sentido para nós? Sim, claro. Então, assim, no ano de 2000, comparando 2022 e 2021, né, de uma forma geral, a gente teve um aumento bem pequeno no número de ocorrências. O número de incêndios reduziu. Então, reduziu aí de uma forma geral, em cerca de 30%. Os incêndios de campo reduziram em 50%, os incêndios em veículos mais de 50%, mas de uma forma geral foi 30%. Tá? Quando a gente fala de acidentes de trânsito, aí nós tivemos um aumento estatisticamente pequeno, né, quase insignificante, mas nós tivemos um aumento de número de ocorrências. E o número de vítimas e óbitos também um aumento. Hoje, o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon atende entre 3 e 4 ocorrências por dia. Tá? E, numa forma geral, só para que as pessoas tenham uma dimensão da magnitude, né? No estado do Paraná, nós tivemos, no ano passado, atendimento de 106 mil ocorrências. Tá? Então, um número bem elevado, considerando que quase todas as ocorrências nós temos vítimas envolvidas. De todo o trabalho, né, como você falou, não lembro se a gente falou na entrevista ou falou em off agora, né? O Corpo de Bombeiros foi criado para a questão dos incêndios, mas tá aí e os números falam que até o acidente de trânsito é uma das maiores demandas. Qual que hoje é o maior desafio do bombeiro militar? Olha, uma boa pergunta, né? Se eu fosse falar de uma forma genérica, não do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, seria realmente a questão do nosso efetivo que está sendo reduzido, né, com o passar do tempo. Então isso acumula as funções que cada bombeiro tem que desempenhar. Tá? Então isso de uma forma geral. O Corpo de Bombeiros, na última década, ele tem investido muito na questão da prevenção dos incêndios. Então, até por isso que nós temos um aumento do número de ocorrências de trânsito, que basicamente são causadas pelo fator humano, né? Isso estaria muito relacionado para a redução, né, disso, a gente estaria muito relacionado à educação de trânsito, né?
que é algo que não é muito bem implementado no estado como um todo, né? E o Corpo de Bombeiros já há uma década vem trabalhando muito forte na questão de prevenção. Então, hoje a gente consegue, apesar de ter o crescimento do número de ocorrências de trânsito, a gente consegue ter uma constante no número de incêndios, justamente porque a prevenção, a legislação ela evoluiu demais e os trabalhos de prevenção também evoluíram. Então a gente consegue manter essa parte do incêndio. Hoje nós temos muito mais pessoas na sociedade como um todo, não os bombeiros, mas nós temos na sociedade muito mais pessoas com treinamentos. Por quê? Porque no ano 2010 foi inserida a figura do brigadista. Tá? Então, com isso, você tem pessoas nas empresas, nas escolas, nas firmas, que têm treinamento básico de combate a incêndios e têm o treinamento básico de primeiros socorros. Então, essa disseminação do conhecimento acaba fazendo com que as pessoas tenham uma cultura de prevenção maior e a gente consegue segurar constante o número de incidentes nesse sentido. A equipe de Marechal, da unidade de Marechal, conta hoje com quantos profissionais? Nós temos 26 bombeiros militares, né? 24 estão diretamente relacionados à parte operacional e 2 bombeiros mais na parte administrativa. Recentemente, a corporação recebeu um caminhão e um veículo. Como é que está hoje a questão da frota? Tá bem equipado? Enfim, consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso, a estrutura? Sim. Então nós recebemos, né, ainda trabalho do comando anterior, né, nós só demos prosseguimento, então a gente conseguiu receber realmente uma viatura 4x4, uma viatura que é utilizada em buscas, né, e nós recebemos 2 caminhões de combate a incêndio, mais voltados para incêndios de campo, né, então um caminhão com uma capacidade de água maior, que a gente chama ele de tanque, né, e um caminhão com uma carga de água menor. Então, em termos de viaturas, sim, o Corpo de Bombeiros está muito bem aparelhado. A questão é que a gente precisa dos militares para estar operando esses equipamentos, né? De uma forma geral, em estrutura, o Corpo de Bombeiros, como o Corpo de Bombeiros de Marechal, ele foi concebido inicialmente em cima de uma estrutura do bombeiro comunitário. Tá? O que é o bombeiro comunitário? Só para que as pessoas tenham o entendimento. O bombeiro comunitário era um projeto no qual o Estado cedia um projeto de prédio, de edificação, né? E o Corpo de Bombeiros dava o treinamento e a prefeitura dava o servidor, né? O funcionário. Então esse funcionário passava por um treinamento junto ao Corpo de Bombeiros e depois ia para essa edificação feita nesse projeto. Tá? Então isso era previsto para atividades de combate a incêndio, principalmente. Então os quartéis nesses projetos eles foram desenvolvidos para quartéis no qual você teria um caminhão, né, de combate a incêndio e uma guarnição de 2 ou 3. Não é o que nós temos hoje. Hoje nós temos 3 caminhões, uma ambulância, né, mais a parte administrativa. Então a estrutura física do quartel hoje foi concebida para o projeto anterior. Então nós estamos nos adequando, né, à estrutura física ao Corpo de Bombeiros Militar. Isso envolve ampliação tanto da área, né, quanto da área construída, né, para que a gente possa estar adaptado à realidade que é hoje Marechal Cândido Rondon. A gente acompanha e sabe que é uma reivindicação, né, a melhor estruturação, enfim, da sede. Tem alguma novidade prevista nesse sentido, comandante? Sim, nós já fizemos, né, no ano passado nós tivemos ainda o aumento da nossa área, né, então a área de terreno, né, e nesse ano nós já temos a previsão aí para cerca de março, abril, o início da nossa área de ampliação de área construída, tá? Isso traz um benefício para a sociedade, porque hoje a sociedade, ela muitas vezes ela vai até o quartel para buscar um serviço, né? Mas não é no quartel que é ofertado. O quartel ele fica somente a parte operacional, de atendimento, né? E gerenciamento do próprio quartel, né? Como uma empresa, né? Nós temos o nosso RH, o nosso financeiro, então tudo isso é feito no quartel. Mas a parte de atendimento ao público, né? Documentação do bombeiro, solicitação de vistoria, análise de projeto, tudo isso hoje é feito lá no centro de eventos. Então ficam 2 locais separados e isso é ruim para o público, né? Com essa ampliação, nós traremos tudo isso junto, né? Tudo isso para dentro do quartel, vai ficar um local só, então o pessoal precisou de atendimento, vai até o quartel, lá consegue ter a parte operacional, consegue ter a parte administrativa, a parte de prevenção, documentação. Então isso vai ficar bem mais interessante para o público.
Então é possível que ainda no primeiro semestre isso aconteça? O início das obras sim, né? A conclusão das obras no final do ano. Mas acredito que esse ano ainda conclua isso. A gente brinca sempre, né, que o pessoal muitas vezes confunde a questão. Quando que eu ligo para o bombeiro, quando que eu ligo para o SAMU? O capitão poderia falar para a gente quando que o cidadão, diante de uma determinada situação, ele deve ligar para o Corpo de Bombeiros? Que legal, é bem interessante essa pergunta. Realmente o pessoal tem essa dúvida, né? Isso pode variar um pouquinho de um município para o outro, né? Mas no caso de Marechal Cândido Rondon, que conta com os dois... Por que eu falo que pode variar, né? O serviço é o mesmo em todos os municípios. Pode variar porque às vezes o Corpo de Bombeiros, num determinado município, não tem ambulância. Tá? Então, por isso que pode variar. No caso de Marechal, como o Marechal possui o serviço de atendimento de ambulância por parte do Corpo de Bombeiros, então é feita a divisão. Tudo que é caso clínico, tá? Então, o que é caso clínico? Queda de pressão, desmaio, tá? Mal súbito, infarto, dor no peito, tá? Então, esses casos, dor de cabeça, né? Enxaqueca, enfim, esses casos são atendidos pelo SAMU. Então, esses casos devem ser ligados no número 192, tá? Até porque o pessoal consegue fazer a intervenção medicamentosa, né? Então, quando você liga no número correto, você consegue acelerar a resposta que vai ser dada para a tua dificuldade ali, tá? Os casos de trauma, então, o que são os casos de trauma? Acidente de trânsito, machucado com ferimentos cortantes, né? Me cortei com faca, me queimei, caí, bati. Então tudo que é pancada, né? Que é impacto, né? Acidente de trânsito, queda de moto, enfim, acidente desportivo. Então todos esses casos são casos do Corpo de Bombeiros. E obviamente as outras ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende, como pessoas... busca de pessoas, atividades de mergulho, incêndios, né? Então essas, obviamente. E aí também. Tem que ligar para qual número? E daí liga no número 193. 193, certo. A corporação tem participado da Operação Verão? Como é que funciona? Eu sei que o pessoal lá de Santa Helena, lá para cima, eles têm essa participação. Aqui em Marechal também? Sim, nós estamos hoje, o quartel de Marechal hoje cuida da operação em 2 praias, então tanto em Entre Rios quanto em Porto Mendes. As operações vão até o dia 24 de fevereiro, né? Então, sempre nos finais de semana, então nas primeiras 2 semanas de operação, né, que pegou ali Natal e Ano Novo, foi inteira, a semana inteira de operação, e agora nos finais de semana nós temos sempre a prevenção por bombeiros militares nessas praias, fazendo a segurança dos banhistas. Capitão Rodrigues, outro dia até teve uma situação, você até chegou a emitir um comunicado assim, à imprensa, né, alertando sobre algumas situações que ocorrem, que muitas vezes podem não só colocar em risco, vamos dizer assim, a vida das pessoas, ou enfim, até o pessoal da imprensa, muitas vezes vai cobrir alguma situação, como também, por vezes, acaba atrapalhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, por exemplo, no incêndio, né? Acaba dificultando que os bombeiros possam atuar no combate às chamas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, chamasse atenção nesse sentido, né? É sempre muito importante a gente fazer esse alerta, não só para, de repente, os profissionais da imprensa, mas às vezes até alguma pessoa da comunidade. A comunidade, as pessoas, elas têm muita curiosidade quando acontece algum, sei lá, acidente, incêndio, que tem muitas pessoas e isso muitas vezes atrapalha, dificulta ou coloca em risco a vida das pessoas. Isso, exato. Então foi feita essa comunicação aos companheiros da imprensa, né? Mas essa comunicação poderia se estender a toda a população sem problema, porque na verdade é uma orientação e às vezes por desconhecimento a gente se expõe a situações de risco, como você colocou. Então, assim, já aconteceu, está em atendimento à ocorrência, a gente vê acontecer um outro acidente porque a pessoa passa distraída, prestando atenção, né, e não está olhando para frente, acaba colidindo em outro veículo. Situações mesmo com pedestres, né? Então é muito comum, você tem uma ocorrência, principalmente quando é uma ocorrência de maior vulto, né? Você tem um acúmulo de pessoas curiosos que vão estar ali tentando ver, né? Tentando tirar alguma informação, enfim. Então a gente passou essa orientação para os profissionais, porque eles estão sempre conosco, né?
inclusive de madrugada, quando não tem nenhum curioso, mas sempre tem algum profissional da imprensa. A gente sabe do valor do trabalho de vocês, de chegar a informação para as pessoas, mas nós temos também o Corpo de Bombeiros, quando está no local da ocorrência, ele é responsável pela segurança da vítima, pela segurança da própria guarnição que está fazendo o atendimento e pela segurança dos curiosos, né? Então, por isso a gente fez essa orientação, nesse sentido de estar evitando que o profissional se exponha a um risco desnecessário. E a mesma orientação cabe ao público, né? Se você vê um acidente, se você vê, continue o seu caminho, não pare, né? Nós tivemos recentemente uma situação, não foi aqui do Corpo de Bombeiros, mas uma situação muito emblemática disso, que foi aquela situação de um incêndio em caminhão, né, no qual as pessoas passavam e filmavam a vítima e não ajudavam. Então, assim, não ganha nada, você não ganha nada com uma postura dessa, né? E muitas vezes você se expõe ao risco. E quando você acumula pessoas ao redor do atendimento ali, principalmente quando é uma ocorrência de vulto maior, geralmente na sequência está vindo um outro caminhão, uma outra ambulância está vindo para auxiliar. E você chega ali, você para teu carro, você fica ali em pé olhando e você atrapalha o acesso ao local. Então é nesse sentido que a gente quis realmente alertar, porque muitas vezes por desconhecimento as pessoas tomam essas atitudes que podem não só atrapalhar o serviço, como colocar a própria pessoa em risco. Prevenção é palavra de ordem, né, comandante? Prevenção em qual sentido, né? Em todos os sentidos de ocorrência? Em todos os sentidos, porque aquilo que você falava, às vezes você está passando, descuidou, de repente você vai colidir teu carro, enfim, você parou de curioso olhar alguma ocorrência e não se deu conta de que, né? Então, assim, prevenir sempre no sentido do olhar, assim, nesse sentido, né? Algo que você poderia evitar, tem coisas que a gente não consegue evitar de fato, sim. Né? Mas até mesmo um descuido, sei lá, jogou a bituca de cigarro, tá num período de estiagem, então prevenção nesse sentido, né? Eu acredito que as pessoas devem refletir um pouquinho do quanto que uma pequena atitude dela pode mudar um cenário que de repente pode se tornar em algo assim grandioso. Isso, exato. Você colocou muito bem, Ana. Deixa eu só explicar a minha fala, né? Prevenção em qual sentido? Porque nós temos o setor de prevenção, então talvez fosse nessa área, né? Realmente, as pessoas têm que entender que os acidentes, eles ocorrem por fatores humanos, tá? Então, tanto no acidente de trânsito, são pouquíssimos os casos que nós temos falhas mecânicas e pouquíssimos os casos em que a sinalização interferiu na questão do acidente. Geralmente os acidentes estão relacionados às questões humanas, ao comportamento humano no trânsito, tá? O mesmo vale no teu exemplo, Ana, da questão da bituca de cigarro em período de estiagem, né? O clima estar seco, ele só favorece a propagação, mas o início do incêndio, em mais de 95% das vezes, ele está relacionado à ação humana. Então você fazer uma queimada de lixo, que você acha, não, é só um pouquinho de lixo, não tem problema, vou queimar, né? Ou queimar algumas folhas, ou faz um churrasquinho ali e não apaga direito, né? Então são atitudes humanas, ou mesmo o lixo que você deixa largado num terreno, a falta de asseio dos terrenos, dos lotes. Então todas essas são práticas, são condutas, são comportamentos que fazem que ocorra o sinistro. Esse período de estiagem, né, que geralmente vai de agosto até outubro, aqui geralmente começa um pouquinho mais cedo, já começa a ficar seco em julho. Esse período ele só facilita a propagação, tá? Mas ainda a ignição, a forma de começo ainda é responsável por um fator humano, tá? Então as pessoas têm que ter essa consciência que a atitude dela pode sim colocar em risco outras pessoas, o patrimônio e a própria vida. Você falou do setor de prevenção. A gente lembra muito, né, que parece que teve um trabalho diferenciado, o Corpo de Bombeiros ficou até mais evidenciado nesse sentido depois que a gente teve um incêndio lá na Boate Kiss. Parece que se pensou muito mais nisso, né? Como que é o perfil das empresas, enfim, das instituições em Marechal Rondon, elas realmente se preocupam? Como é que tem sido essa questão das vistorias? O Corpo de Bombeiros viu crescer vultuosamente, digamos assim, os pedidos para vistorias?
enfim, não sei como é que é como funciona esse setor dentro do Corpo de Bombeiros. Certo, você colocou muito bem. Então, as pessoas tiveram uma percepção, né, mais apurada da questão da prevenção após 2013, quando aconteceu a Boate Kiss, né? Vale a gente destacar o seguinte, eu sempre gosto de destacar isso, porque isso é uma percepção do público, tá? Mas o trabalho de evolução da legislação, ele começou em 2010. Então, em 2010 já estava sendo aplicado. Nós tínhamos um primeiro código que foi feito em 2001, tá? E esse código permaneceu ali até 2010. Em 2010 nós tivemos a alteração, em 2011, tá? Nós tivemos a alteração e a partir dali já teve uma evolução muito grande das medidas de segurança, tá? E em 2013 nós tivemos esse evento e esse evento trouxe às pessoas a percepção. E daí deu-se essa impressão que a partir de 2013 ali o Corpo de Bombeiros começou a atuar. Na verdade foi a percepção das pessoas, assim como quando a gente tem um acidente aéreo, as pessoas começam a falar de acidente de avião, enfim, etc. Mas o trabalho foi o mesmo, já há uma década nós estamos trabalhando, atuando nessa área. Então, assim, nós tivemos essa evolução muito grande da legislação, com isso a gente consegue conter, hoje as edificações elas são muito mais seguras. Então, grandes incêndios, como nós tivemos em São Paulo, né? Edifício Joelma, que é um incêndio bem emblemático, com centenas de vítimas, né? Então, hoje nós conseguimos evitar, graças a medidas da própria edificação. Então, a edificação possui medidas tanto ativas quanto passivas que garantem a segurança das pessoas. E com isso a gente consegue reduzir principalmente, não só o dano ao patrimônio, mas principalmente a vida das pessoas. Com a chegada da pandemia, nós tivemos uma redução, obviamente, na questão de vistorias, nessa parte de prevenção. No ano 2018, nós tivemos uma aprovação de uma lei que, com isso, dá um poder de polícia a mais para o Corpo de Bombeiros. Então, a gente conseguiu... no ano 2018, a gente começou a ter esse trabalho de educação com o público para não chegar assim, pegar ninguém desprevenido e dar essa impressão de agora começaram a bater em cima. Não. Então, em 2018 começou esse trabalho. Só que em 2019 nós tivemos a pandemia e acabou-se que perdeu esse período de educação que nós tivemos lá em 2018. Então, isso acabou se perdendo. No ano passado nós retornamos esse trabalho educativo, tá? Então, vale a gente salientar que esse trabalho a gente está crescendo gradualmente, né, para que a gente consiga chegar em 100% das edificações regularizadas. A questão não é a regularização, Ana, a questão é a segurança das edificações. E como é que funciona esse trabalho educativo? Primeiro você faz uma visita, você orienta, dá um prazo, digamos assim, aquela estrutura que não está nos conformes com a fiscalização, como é que é isso? Veja, com a legislação de 2018, tá, nós não temos mais essa figura de chegar no local e orientar. É feita a fiscalização. Isso pode ser feita a orientação? Pode, mas somente em estabelecimento fechado, o qual não é, via de regra, o tipo de atendimento que nós fazemos. Então, assim, via de regra, a gente chega no estabelecimento que já está aberto. Tá? Então, o estabelecimento aberto, quando ele solicita uma vistoria, ele já tem que estar correto, porque ele está funcionando. Sim. Se o estabelecimento está fechado, acontece exatamente dessa forma que você falou. Não, eu ainda não inaugurei meu estabelecimento, né? Não estou trabalhando ainda. O bombeiro vai lá, verifica se está tudo ok, faz um relatório de pendências, orienta no que precisa ser feito. Se tiver tudo ok, emite certificado. Se não estiver tudo ok, faz um relatório de pendências, você tem o prazo de 90 dias para se regularizar e ok, né? E é feita novamente a vistoria, tá? Agora, não é, via de regra, não é esse o caso que a gente pega comércio já aberto. Então, entra a questão da fiscalização. Então, a gente chega e verifica se está certo. Onde que vai entrar a parte educativa, tá? É que na lei está previsto que essa primeira fiscalização que é feita, ela não gera multa, tá? Então, a pessoa vai ter uma orientação, ela vai ter uma multa, que o valor vai ser 0, tá? Então, ela não vai ter valor para pagar. É feito sim um auto de fiscalização, a pessoa é multada, mas o valor da multa é 0. Então esse é o fator educativo que nós estamos retomando, né, para que justamente a gente consiga chegar lá na frente com todas as edificações em segurança.
Uma coisa que é bem importante a gente destacar, e o pessoal que já era antes de 2018, já era regularizado, percebeu essa diferença. Talvez o pessoal que procure agora se regularizar ou procurou depois, talvez não tenha percebido a diferença, tá? Mas houve uma redução no valor das taxas. Então, com renovações, a gente consegue dar um desconto de 50% no valor que era cobrado anteriormente. Então, isso para o contribuinte é muito importante. Então, aquela pessoa que já estava regularizada anteriormente, ela sentiu que o valor que ela tinha que pagar pela documentação, pela fiscalização, isso reduziu em 50%. As pessoas que buscarem agora talvez não tenham essa percepção, mas é importante que o público saiba que houve essa redução, justamente porque a gente pensa nisso, que todos têm que ter a condição de se regularizar, né? Que a regularização de todos gera segurança para todos. Bacana. Capitão, nós falamos aí, fizemos um balanço aí do período que você está à frente aqui da corporação, falamos dos números. E o que esperar de 2023? Qual a expectativa aí dos trabalhos para este ano? Espero que não se tenha, né, que os números não aumentem, com certeza, mas assim, de uma forma geral, qual que é a expectativa? Exato. Uma redução no número de ocorrências realmente é algo que é um trabalho de longo prazo, tá? Então, principalmente em cima da parte de educação. Então, realmente essa não é uma meta que nós almejamos, tendo em vista que isso estaria principalmente relacionado à questão de formação das pessoas, tá? Nós temos sim a parte de comunicação, então nós queremos integrar os nossos 8 municípios. Hoje Marechal conta com 2 quartéis, né? Então é o quartel de Marechal e o quartel de Guaíra. Esses quartéis, eles se comunicam independentemente, então nós queremos trazer uma rede digital de rádio para a região. Com isso, nós vamos conseguir integrar os 8 municípios. Então, a gente vai ter a comunicação dentro desses 8 municípios. Os quartéis vão conversar entre si e nós conseguiremos integrar os demais quartéis do 4º agrupamento. Então, mais de 40 municípios interligados numa mesma rede. Então, esse é o principal trabalho que nós temos. Além disso, nós temos a questão de aumento da nossa área, né? Adaptando a estrutura do bombeiro ao serviço que o bombeiro presta. Então, nós ainda estamos com uma estrutura física do bombeiro comunitário, que era aquele bombeiro que atendia ao princípio de incêndio, né? Hoje nós temos uma estrutura que atende ao princípio de incêndio, atende ao incêndio, atende à ocorrência de atendimento pré-hospitalar, atende a buscas, atende a salvamentos em altura, tá? Então, uma gama de ocorrências muito maior. Então, a gente precisa de uma estrutura também que seja condizente com isso. Então, nós devemos iniciar já no primeiro semestre o início da nossa ampliação e concluir no segundo semestre a ampliação da estrutura física do quartel. Comandante, eu tenho uma curiosidade. A gente acompanha até os boletins da polícia e por vezes a gente observa o quanto eles recebem de ligações descabidas, né? Os trotes, famosos trotes, até acompanhando corporações aí da nossa região, por exemplo, o Consamu divulgou esses dias os números. Esses são números que chamam a atenção, né? De algo assim que não há necessidade, mas que acontece. Como é na corporação aqui no Corpo de Bombeiros, aqui em Marechal? Isso, então, realmente, infelizmente, ainda existe essa questão dos trotes, né? No último levantamento que eu fiz, só para que a gente tenha uma noção, né? Nós tínhamos para cada ocorrência atendida, tá? Em Marechal Rondon nós temos cerca de 3 a 4 ocorrências por dia, em média, de atendimento. Para cada ocorrência atendida nós temos 10 ligações de trote, ok? Então isso representa aí 30, 40 ligações dia, né, na realidade de Marechal. Então assim, quando as pessoas ligam no Corpo de Bombeiros, é muito comum, e eu peço um pouco do entendimento e da calma da pessoa para responder o que lhe é perguntado, porque é normal, as pessoas estão ali numa situação de estresse, no qual elas não estão acostumadas a lidar no dia a dia, ela quer passar todas as informações o mais rápido possível, às vezes falar mais alto, né, como se isso fosse resolver alguma coisa, tá? Então é muito importante que a pessoa se atenha ao que está sendo questionado a ela. Porque o atendente, o telefonista, ele tem que fazer uma triagem. Essa triagem ela serve basicamente para 2 coisas. Primeiro, identificar se é ou não uma ocorrência real, tá? Principalmente quando é uma ligação, quando é uma ligação só. Teve um acidente aqui e entra uma ligação,
é muito difícil a gente confirmar que é uma ocorrência realmente. Porque, ainda mais hoje, né, que todo mundo tem um celular, aconteceu um acidente, entram 3, 4 ligações. Então, quando entra uma ligação só, já é um indício para nós de que essa ocorrência pode não existir realmente. Então, o atendente ele tem o treinamento, ele vai fazer várias perguntas, né, para conseguir filtrar se é uma situação de trote ou não, tá? E a segunda função principal desses questionamentos é conseguir dimensionar qual que é a estrutura que eu tenho que mandar para essa ocorrência. Então, eu vou mandar um caminhão, vou mandar uma ambulância, vou mandar um caminhão e ambulância, né? Nem todo o equipamento fica no caminhão, então às vezes precisa pegar alguma coisa que está, né, que nem o cinto do Batman, eu costumo brincar, né? Ele não consegue carregar tudo, ele tem que ver o que ele vai fazer para colocar no cinto. Então, às vezes, a gente já precisa levar uma outra estrutura que está no quartel, né? Então, é muito importante que a pessoa preste atenção nas orientações que são dadas e responda as perguntas de maneira calma para que a gente possa fazer essa triagem. Tá certo. Comandante, foi um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Se tiver algum assunto que a gente acabou não abordando, fique à vontade. Agradeço o convite, Ana. Muito obrigado, pessoal do Jornal Presente. Nós estamos sempre dispostos aí a estar conversando. Mandar um grande abraço aí para os amigos da imprensa, né, que estão sempre conosco. E deixar o meu agradecimento ao município de Marechal Cândido Rondon, ao governo municipal que tem nos apoiado. É importante a gente destacar que a nossa reforma está saindo com recursos do município, então isso é muito importante, porque a gente percebe nos governantes esse empenho de trabalhar em prol da sociedade. Então, é algo benéfico à sociedade? Vamos fazer. E tanto nós do Corpo de Bombeiros quanto os governantes, a gente percebe sempre esse trabalho em prol da sociedade. Isso é muito importante para nós. E fica o nosso agradecimento. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.